No momento em que aquele padre me olhou do altar, com a água que joguei escorrendo pelo rosto dele, pelas vestes litúrgicas, respingando no cálice consagrado, senti algo que nunca imaginei sentir. Não foi vitória. Foi um vazio gelado no peito, um frio que não tem nome, a certeza de ter cruzado uma linha que não tem volta. Meu nome é Rogério Santos. Tenho 50 anos. E há 4 anos cometi o ato mais vergonhoso da minha vida. Invadi uma missa solene de Nossa Senhora Aparecida na Basílica Nacional de Aparecida do Norte com 15 membros da minha igreja, todos uniformizados com camisetas escritas "Só Jesus salva". No meio da consagração, subi correndo até o altar, tirei o frasco que levei preparado e joguei a água no rosto do Padre Carlos gritando: "Eu te batizo em nome da verdade. Sai dessa idolatria". O caos foi imediato. Uma senhora de cabelos brancos no banco da frente tapou a boca com as 2 mãos, me olhando como se não acreditasse no que via. Uma criança de uns 4 anos agarrou a mãe sem entender por que o mundo de repente ficou cheio de gritos. Seguranças vieram correndo e me arrastaram pelo corredor central enquanto eu berrava versículos bíblicos que supostamente justificavam tudo aquilo. Meus membros filmavam exaltados, como se estivéssemos fazendo história. Saímos dali aos gritos. Achávamos que tínhamos vencido alguma coisa. 3 dias depois, meu filho de 27 anos e minha neta de 3 anos sofreram um acidente grave e entraram em coma. Aí o meu mundo começou a desmoronar. Deixa eu te levar de volta. Não para a invasão. Muito mais longe do que isso. Preciso que você entenda de onde vim para entender o tamanho da minha traição. Nasci em Aparecida do Norte, na mesma cidade, na sombra da mesma basílica que profanei décadas depois. Minha mãe, Dona Lívia, era devota de Nossa Senhora Aparecida de um jeito que hoje eu reconheço como raro. Não era a devoção nominal de quem vai uma vez por ano no dia da padroeira e pronto. Era devoção de madrugada. Eu cresci acordando no meio da noite para ir ao banheiro e encontrando minha mãe ajoelhada na sala, com o terço na mão, os lábios se mexendo em silêncio, a vela acesa no oratório de madeira pintado de azul que meu pai tinha feito para ela. Ela não sabia que eu estava olhando. Nunca fez devoção para aparecer. Meu pai, seu Omar, era católico do jeito quieto. Trabalhava na construção, chegava em casa com cal nas mãos e areia nos sapatos, jantava em silêncio e nunca faltou uma novena. Não falava muito sobre fé. Simplesmente vivia. Fui batizado na igreja de São Benedito quando tinha 2 meses. Fiz minha primeira comunhão aos 7 anos, na mesma basílica que décadas depois eu invadiria com ódio no coração. Lembro da roupa branca engomada que coçava no pescoço, do cheiro de incenso que impregnava tudo, da minha mãe chorando, segurando o lenço com as 2 mãos, tentando não fazer escândalo e fazendo de qualquer jeito. Aos 10 anos virei coroinha. Conhecia cada centímetro daquela basílica. Sabia onde ficavam as velas, os paramentos, os objetos sagrados. Acordava no domingo animado para ajudar na missa, não por obrigação. Era o meu lugar no mundo. Minha mãe dizia que eu tinha vocação para o sacerdócio. Eu ria, mas no fundo levava a sério. Gostava daquilo. Gostava de fazer parte de algo maior que eu mesmo. Aos 16, fiz a crisma. Escolhi Francisco como nome de confirmação, em homenagem ao Santo de Assis. Meu pai apertou minha mão com uma força que ele nunca usava nos abraços, o único jeito que ele sabia de dizer o que não conseguia falar. Então veio o ano que mudou tudo. Eu tinha 18 anos. Minha mãe começou a reclamar de dores de cabeça intensas, tontura, fraqueza no braço esquerdo que sumia e voltava. Levamos ela no médico. Fizeram exames. AVC, disseram. Acidente vascular cerebral. O médico falou que o prognóstico era bom, que com tratamento ela se recuperaria. Saímos do consultório esperançosos. Minha mãe aumentou a devoção. Acordava mais cedo ainda. Passava mais tempo no oratório. Fazia promessas que eu ouvia através da parede, em voz baixa, pedindo intercessão, dizendo que confiava. Eu rezava junto com ela todos os dias. Os 2 de joelhos na sala, os dedos no terço. Ela vai cuidar de mim, Rogério. Minha mãe dizia com uma calma que me desconcertava. Não tenha medo. Mas surgiram complicações. Um segundo AVC, mais severo que o primeiro. Internação de urgência.
Um mês de UTI. Meu pai virou fantasma naquele corredor, sentado na mesma cadeira de plástico, levantando só para ir ao banheiro. Eu faltava à aula, passava o dia inteiro ali, rezando o terço com um fio de voz que foi sumindo ao longo das semanas. Tínhamos fé. Acreditávamos. Confiávamos. Minha mãe morreu, aos 42 anos, no auge da vida. Numa madrugada de outubro, enquanto meu pai segurava a mão dela e eu esperava no corredor rezando pela última vez, sem saber que era a última. Não chorei de imediato. Fiquei parado no corredor com aquela notícia dentro do peito, como um tijolo que alguém esqueceu lá. Pesado demais para carregar, grande demais para tirar. A dor da perda eu entendia. O que não entendia era a outra coisa. Esse sabor de traição. Minha mãe tinha rezado a vida inteira, todos os dias, sem faltar um. E Nossa Senhora ficou na basílica, bonita, iluminada, com um manto bordado e a coroa dourada, enquanto a mulher que ajoelhou diante dela 40 anos da vida morria num leito de UTI, implorando por misericórdia. Meu pai entrou num silêncio que era diferente do silêncio dele de sempre. Continuou indo às missas porque não sabia o que mais fazer com o domingo de manhã. Mas quando voltava para casa, sentava na cadeira onde minha mãe costumava rezar e ficava olhando para o oratório sem acender a vela. Eu comecei a questionar, em voz alta, com raiva. Para que serviu tudo isso? Para que serve rezar para uma imagem que não responde? Continuava morando em Aparecida do Norte. Via a basílica toda manhã pela janela do ônibus. Cada vez que olhava para aquela fachada branca, sentia alguma coisa ruim se mexer por dentro. Meu pai tentava. Rogério, sua mãe não ia querer que você perdesse a fé por causa dela. Não ouvia. A revolta era mais forte que qualquer argumento. Aos 22 anos, encontrei um grupo de evangélicos pentecostais pregando na Praça Central de Aparecida. Falavam de relacionamento direto com Deus, sem intermediários, sem santos, sem imagens. Falavam de idolatria católica, de engano, de pecado. E algo dentro de mim quis acreditar. Não porque me convenci que eles tinham razão teologicamente, mas porque a raiva precisava de uma direção, e eles ofereciam uma. Me converti ao pentecostalismo como quem vira uma mesa, com violência, sem cuidado com o que cai. Meu pai ficou na soleira me olhando quando me despedi. Rogério, você está abandonando tudo que sua mãe te ensinou. Foi exatamente por causa dela que estou fazendo isso, pai. Ela acreditou a vida inteira e morreu do mesmo jeito. Nossa Senhora não fez nada. Nada. Meu pai chorou. Nunca tinha visto meu pai chorar antes. Fui embora mesmo assim. Mudei para Campinas. Cortei contato. Comecei tudo do zero, longe de Aparecida do Norte, longe da Basílica, longe de tudo que me lembrava do que sentia ter sofrido. Em Campinas mergulhei de cabeça. A igreja que frequentava era pequena, fervorosa, liderada por um pastor que pregava contra a idolatria católica como se fosse batalha de vida ou morte. Assisti cultos onde chamavam Nossa Senhora de Rainha do Inferno, onde diziam que católicos adoravam demônios. Cada sermão alimentava a raiva que eu carregava desde a morte da minha mãe. Cada palavra dava nome e forma para o que eu sentia sem saber nomear. Comecei a pregar nas ruas, levava placas com versículos, confrontava católicos que passavam na calçada. A agressividade me dava a sensação de estar fazendo alguma coisa, de não ficar parado enquanto a dor me corroía por dentro. Aos 23 anos conheci Sandra. Ela tinha 19, vinha de família católica do interior de São Paulo, estava em Campinas estudando. Me apaixonei de uma vez, desse jeito que não dá para fingir que não aconteceu. Sandra se converteu porque me amava. Não foi teologia que a trouxe. Foi amor. A família dela não aprovou muito, mas respeitou. Diferente de mim, Sandra nunca cortou os laços com a origem. Apenas escolheu outro caminho sem torrar as pontes atrás. Casamos com eu ainda com 23 anos, ela com 19. Cerimônia simples na igreja pentecostal. Meu pai não veio. Tinha convidado por obrigação, mas ele recusou.
Não consigo ver meu filho abandonar completamente a fé da família, Rogério. Não consigo. Foi a última vez que falamos. Por 28 anos. Meses depois do casamento, nasceu Rafael. Segurei aquele bebê nos braços e fiz uma promessa em silêncio. Que ele nunca seria enganado pelo que me enganou. Depois veio Sara, depois Tiago. 3 filhos criados no pentecostalismo radical, educados desde pequenos a ver o catolicismo como erro a ser confrontado. Fundei minha própria igreja aos 24 anos. Comecei num galpão alugado com 20 membros. Minha pregação era agressiva, direta, sem concessão. Atacava o catolicismo abertamente. Organizava invasões em procissões. Distribuía panfletos na frente de igrejas. Filmava confrontos e postava nas redes. Quanto mais radical eu era, mais a congregação crescia. Ao longo dos anos, chegamos a 200 membros. Eu tinha nome nos círculos evangélicos. Era o pastor destemido, aquele que não tinha medo de enfrentar Roma. Rafael cresceu vendo tudo isso e absorveu cada palavra que preguei. Aos 17, já liderava o grupo de jovens. Participava das invasões com entusiasmo que me enchia de orgulho na época. Aos 20, casou com Camila. No ano seguinte nasceu Sofia, minha primeira neta. Quando segurei aquela menininha nos braços, pensei, mais uma geração salva do engano. Sandra nunca teve o meu radicalismo. Participava, cantava no louvor, ajudava. Mas às vezes, tarde da noite, ela perguntava baixinho, Rogério, invadir missa de outra pessoa é evangelismo ou é vandalismo? Eu respondia com versículos fora de contexto, e ela suspirava e não insistia. Mas os olhos dela ficavam com uma coisa que eu preferia não ver. Meu cunhado André, irmão da Sandra, era pastor presbiteriano, linha moderada que tratava católico com respeito. Me alertava constantemente. Rogério, isso não é zelo, é ódio disfarçado de fé. Você está machucando gente, não salvando ninguém. Cortei relação com ele. Disse que tinha se vendido ao ecumenismo. Sandra ficava no meio, tentando segurar os dois lados. Impossível. A verdade que não admitia para mim mesmo é que eu tinha construído minha identidade inteira sobre a raiva. Raiva da religião que não salvou minha mãe. Cada invasão era vingança. Cada confronto era desabafo de um menino de 18 anos que nunca chorou direito o que perdeu. Então veio abril de 2022. Planejei durante semanas a invasão mais ousada que já tinha feito. Não seria procissão na rua, não seria santuário pequeno. Seria a Basílica Nacional de Aparecida. O coração do catolicismo brasileiro. A minha cidade. A igreja onde fui coroinha. A declaração final da minha ruptura com a fé que me havia traído. Convoquei os 15 membros mais dedicados. Mandei fazer camisetas com Só Jesus Salva em letras garrafais. Estudei a programação das missas. Escolhi o domingo de manhã, horário de maior movimento. Preparei o frasco com água. Escrevi o discurso. Ensaiei mentalmente cada passo. Não era impulso. Era ataque calculado para causar máximo impacto. Naquela manhã de domingo, Sandra estava estranhamente quieta enquanto eu me preparava. Rogério, você tem certeza que precisa fazer isso? A voz dela tremia um pouco. Tenho. É missão. Ela me abraçou antes de eu sair. Aquele abraço demorou mais do que o de costume, e eu não percebi o que significava. Viemos de van de Campinas para a Aparecida, 2 horas de estrada pela BR-459. Os membros cantavam hinos de guerra espiritual. Declaravam vitória antecipada. Citavam Josué e as muralhas de Jericó. Eu olhava pela janela e sentia algo estranho no peito. Não era empolgação. Era uma coisa pesada, sombria, que não conseguia nomear. Quando a basílica apareceu no horizonte, aquela fachada branca e imponente que tinha marcado minha infância inteira, o aperto aumentou, mas reprimi. Segui em frente. Chegamos às 9h15. A missa começava às 9h30. Entramos como fiéis comuns, nos espalhamos pela basílica. Eu fiquei no meio. Os outros nas laterais e no fundo. A basílica estava lotada. Famílias, idosos, crianças, turistas, devotos. A celebração seguiu normalmente. Leituras, salmos, homilia. Eu mal ouvia. As mãos suavam.
A respiração estava curta, o coração acelerado. Quando chegou o momento da consagração, o silêncio tomou conta da basílica de um jeito que só quem esteve lá sabe descrever. Um silêncio cheio, pesado de reverência. O padre ergueu a hóstia, todos de cabeça baixa. Foi quando me levantei. Caminhei pelo corredor central com passos rápidos. As pessoas olhavam sem entender. O padre me viu. Pausou por uma fração de segundo. Subi os degraus do altar. Tirei o frasco do bolso. E aí olhei para o rosto do padre de perto. Pela primeira vez. Era o padre Carlos. O mesmo padre que tinha me dado a primeira comunhão décadas atrás, quando eu era menino de 7 anos de roupa branca e pescoço coçando. Os olhos dele se arregalaram me reconhecendo. Rogério? A voz saiu num sussurro incrédulo. Joguei a água no rosto dele. Vi a água escorrendo pelos cabelos, pelas vestes, respingando no cálice sagrado. Gritei o discurso que tinha ensaiado. O caos explodiu. Seguranças me agarraram pelos braços, me arrastaram pelo corredor. Meus membros gritavam, filmavam. Me expulsaram da basílica. Voltamos de van para Campinas em euforia. Os membros me abraçavam, me chamavam de herói. Eu olhava pela janela traseira da van, com a basílica sumindo no retrovisor, e sentia aquele vazio, aquele frio no peito que não aquecia com nenhum versículo. Naquela noite, deitado ao lado de Sandra, que dormia virada de lado sem encostar em mim, fiquei repassando o rosto do padre Carlos. Rogério. O sussurro de reconhecimento. A água no cálice sagrado. Não dormi. 3 dias depois, na quarta-feira à tarde, meu mundo acabou. Rafael tinha saído cedo para levar suprimentos para uma comunidade carente que a igreja apoiava. Levou Sofia com ele. Sofia com 3 anos, no banco de trás no bebê conforto, cantando musiquinhas que ela mesma inventava. O caminhão desceu desgovernado pela serra com os freios fundidos. Rafael viu surgindo na curva, tentou desviar, não teve tempo. O impacto foi brutal. O carro de Rafael ficou completamente destruído, amassado como lata de refrigerante pisada. Corpo de bombeiros demorou 40 minutos para desenferrar os dois. Helicóptero os levou para o hospital em Campinas. Recebi a ligação de Camila às 5:30 da tarde. A voz dela estava tão fragmentada que mal entendia as palavras. Sogro, aconteceu um acidente. Rafael e Sofia estão muito mal. Vem para o hospital agora. O trajeto até o hospital foi o mais longo da minha vida. Sandra chorava no banco do passageiro. Eu dirigia buzinando para todo mundo sair da frente. Orava em voz alta, mas as palavras saíam sem fé por baixo. Hábito muscular. 24 anos de oração virados em trânsito mecânico de lábios. Camila esperava na sala de espera com os olhos tão inchados que mal abriam. A doutora Raquel, neurologista, nos chamou para conversar. Foi direta como médico bom precisa ser. Traumatismo craniano, grau 4. Edema cerebral extenso. Tórax comprimido. 6 costelas fraturadas. Pulmão perfurado. E Sofia com politrauma grave. Fraturas múltiplas no fêmur, no braço, costelas, hemorragia interna já em cirurgia, rins comprometidos. Os 2 induzidos ao coma para reduzir a pressão intracraniana. Senhor Santos, ela disse-me olhando com a seriedade de quem já deu essa notícia muitas vezes e nunca acostumou. O quadro dos 2 é muito grave. Podem não sobreviver. Se sobreviverem, sequelas permanentes são prováveis. Minhas pernas falharam. Literalmente não consegui mais ficar de pé. Sandra me segurou, mas ela mesma estava dobrando. Camila caiu de joelhos no chão frio do corredor. Fiquei olhando para o linóleo azulado do hospital, tentando entender como em 72 horas tinha passado de comemorando uma invasão vitoriosa para aquilo ali. As primeiras horas foram nebulosas. Entrei no quarto de Rafael e vi meu filho conectado a tubos e máquinas, o rosto inchado e roxo pelo trauma, o peito subindo e descendo artificialmente pelo ventilador mecânico. Entrei no quarto de Sofia e vi minha neta minúscula naquela cama de hospital, tão pequena que as bandagens pareciam maiores que ela. Fui para o corredor. Sentei no chão com a cabeça nas mãos. Tentei orar. As palavras não saíam. No segundo dia apareceu um homem na sala de espera.
alto, moreno, uns 50 e poucos anos, mãos calejadas de estrada, roupas simples de entregador. Me abordou com cautela. Senhor Santos, eu sou Valdir, motorista do caminhão que bateu no seu filho. Levantei de um salto. Agarrei ele pela gola da camisa. Gritei na cara dele que ele tinha matado meu filho, que sumisse, que não queria ver a cara dele nunca mais. Ele não resistiu. Apenas me olhou com uma tristeza que me desarmou sem que eu quisesse ser desarmado. Assentiu. Recuou devagar. Um segurança do hospital veio me acalmar. Soltei o homem. Voltei para o corredor. Mas a raiva ficou lá, fervendo, precisando de alvo. Convoquei a igreja inteira para correntes de oração. Fizemos vigílias, jejuns coletivos, declarações proféticas. Ungi as portas dos quartos da UTI com óleo quando ninguém estava olhando. Ordenei que espíritos de morte se afastassem. Declarei cura em nome de Jesus. Nada mudava. Os boletins médicos continuavam sombrios. No 5º dia, Valdir voltou. Dessa vez não falou comigo. Ficou apenas sentado na sala de espera, discreto, quieto. Dona Angelina, uma senhora de uns 68 anos que fazia voluntariado no hospital, se aproximou dele. Conversavam baixinho. Depois ela veio até mim. Senhor Rogério, aquele homem ali está destruído de culpa. Ele é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Os freios do caminhão falharam, não foi culpa dele. E ele quer ajudar sua família. Olhei para ela com raiva. Senhora, com todo respeito, não quero falar sobre esse homem e muito menos sobre Nossa Senhora. Ela deu um meio sorriso triste. Entendo, filho. Mas vou rezar por você, pelo seu filho e pela sua neta de qualquer jeito. Porque é o que faço. Dona Angelina era enfermeira aposentada que fazia voluntariado no hospital todos os dias. Visitava pacientes graves, confortava famílias, ajudava com o que podia e rezava. Rezava muito. Na primeira semana a igreja ainda estava presente. Membros vinham visitar, traziam marmita, oravam conosco. Na segunda semana começaram a ficar escassos. Na terceira, raros. Ouvia sussurros. Será que Deus está disciplinando o pastor? Será que a invasão da basílica trouxe maldição? A frequência dos cultos despencou. 200 membros viraram 100, depois 80, depois 50. O vídeo da invasão tinha viralizado, mas não do jeito que eu esperava. Comentários indignados, grupos católicos organizando manifestações pedindo minha prisão, ameaças por mensagem, ligações anônimas. Fui processado pela diocese por crime de intolerância religiosa e perturbação de culto. Advogado me disse que poderia pegar até 5 anos. Dívidas crescendo. Igreja esvaziando. Filhos em coma. Esposa entrando em colapso. E eu completamente perdido, sem norte, sem fé, sem esperança. Na terceira semana, Valdir voltou. Dessa vez com algo na mão. Me aproximei com raiva, pronta para explodir de novo. Mas ele levantou a mão em gesto de paz. Senhor Rogério, não vim para incomodar. Só quero dar isso para o senhor. Estendeu uma pequena medalha dourada. Medalha de Nossa Senhora Aparecida. Estava no painel do meu caminhão quando o acidente aconteceu. Eu deveria ter morrido naquela descida, senhor. O caminhão capotou 3 vezes na serra. Bateu em árvores, saiu da pista, girou no ar. Saí sem um arranhão. Médico disse que foi milagre. Eu sei que foi. Ela sempre foi. Ela me protegendo nas estradas. Quero que o senhor tenha essa medalha para seu filho e sua neta. Algo dentro de mim quebrou. Não a raiva. Uma coisa mais funda. Algo que estava represado há 28 anos. Ela não existe, gritei. Não salva ninguém. Desistiu da minha mãe. Minha mãe rezou a vida inteira e morreu do mesmo jeito. E agora meu filho e minha neta estão morrendo. Onde ela estava quando minha mãe implorou? Onde ela está agora? Não me venha com essa medalha. Não quero. Valdir não recuou. Me olhou com uma compaixão que me deu raiva porque era genuína. O senhor não precisa acreditar agora. Mas guarda a medalha. Um dia vai entender. Colocou a medalha na minha mão, fechou meus dedos sobre ela com firmeza e foi embora. Fiquei parado com um metal frio na palma. Queria jogar fora. Não consegui. Guardei no bolso e voltei para o corredor da UTI.
No final da terceira semana, estava no estacionamento do hospital. Era quase meia-noite. Todos tinham ido para casa, menos eu. Tinha começado a beber no carro. Comprava garrafas baratas de vodka na conveniência da rua Barreto Leme, perto do hospital. Bebia sozinho no palio velho que Sandra tinha deixado para mim. Dormia no estacionamento dobrado no banco. Acordava com o corpo doendo e voltava para dentro. Tinha medo irracional de me afastar. Se eu saísse, Rafael e Sofia morreriam. Era pensamento sem lógica, mas não conseguia controlar. Estava encostado na lateral do carro, tonto, olhando para o céu noturno sem estrela alguma. Valdir surgiu das sombras. Não sei de onde veio. Não sei como sabia que eu estava ali. Senhor Rogério. A voz era calma, sem julgamento. Gemi de frustração. O que você quer, Valdir? Por que continua voltando aqui? Ele ficou em silêncio um momento. Depois falou devagar, como quem escolhe cada palavra. Porque eu sei o que é carregar culpa que esmaga. Sei o que é acordar todo dia sabendo que destruiu uma vida alheia. E sei que o Senhor está nesse buraco agora. Você não sabe nada sobre mim. Sei que invadiu a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Sei que profanou o lugar sagrado. Sei que machucou muita gente com intolerância durante anos. Dona Angelina me contou. E sabe o que mais? Não importa. Porque Nossa Senhora não desiste de ninguém, nem do Senhor. 28 anos explodiram naquele estacionamento. Berrei com Valdir tudo o que nunca tinha conseguido gritar. A morte da minha mãe, a separação do meu pai, o filho e a neta em coma, a fé despedaçada, a vida inteira construída sobre raiva disfarçada de convicção. Gritei até ficar sem fôlego, cambaleando, com as mãos tremendo. Valdir me deixou gritar tudo. Não recuou, não se defendeu, apenas ficou parado. Quando terminei, ele disse: "Posso te contar uma história?" Contou. Sobre a esposa que morreu de câncer 12 anos antes. 42 anos, a mesma idade da minha mãe. 3 filhos pequenos. A raiva que veio depois. O período em que bebeu, parou de ir à missa, xingou Deus em voz alta na cabine do caminhão pelas estradas, até que quase matou uma família inteira dirigindo bêbado. Parou na margem da estrada tremendo, encontrou a medalha de Nossa Senhora que a esposa tinha colocado no painel antes de morrer e chorou como não chorava desde o enterro. Entendi naquele dia, ele disse. Nossa Senhora não tinha desistido da minha esposa. Minha esposa tinha ido para casa. E Nossa Senhora estava me salvando de virar assassino. Fiquei em silêncio. Valdir deu um passo à frente. Senhor Rogério, eu não sei por que seu filho e sua neta estão em coma. Não sei por que sua mãe morreu. Não sei por que às vezes Nossa Senhora não faz o milagre que queremos. Mas sei que ela não desistiu do Senhor. Ela está esperando o Senhor parar de fugir e voltar para casa. A casa que o Senhor abandonou há 28 anos, quando decidiu que a dor era mais forte que a fé. Comecei a chorar. Não lágrimas silenciosas, soluços fundos, viscerais, que vinham de um lugar que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Valdir colocou a mão no meu ombro. Deixei ficar ali, pesada, firme, como âncora. Quando me acalmei, ele tirou do bolso a mesma medalha de Nossa Senhora Aparecida. Essa medalha salvou minha vida no acidente com seu filho. Deveria ter morrido. Os bombeiros disseram que era impossível alguém sair vivo dali. Saí sem um arranhão. O senhor não precisa acreditar agora. Mas guarda. Porque um dia, quando a raiva passar e a dor amolecer, vai olhar para essa medalha e vai lembrar que Nossa Senhora nunca desistiu do Senhor. Nem quando o Senhor desistiu dela. Valdir colocou a medalha na minha mão, fechou meus dedos sobre ela com firmeza, segurou minha mão fechada entre as duas mãos dele por um longo momento. Vou continuar rezando por você, pelo seu filho e pela sua neta, todos os dias. Porque Nossa Senhora me pediu, e quando Nossa Senhora pede, a gente obedece. Ele foi embora. Eu fiquei parado no estacionamento, com o metal frio e dourado na palma da mão, sozinho no meio da madrugada. Guardei a medalha do lado esquerdo do bolso da camisa, onde ficava o coração, e voltei cambaleando para dentro do hospital.
Na quarta semana, os médicos chamaram reunião familiar. A doutora Raquel foi direta. Senhor Santos, seu filho e sua neta não apresentam melhoras. Os exames mostram danos cerebrais extensos, edema persistente, prognóstico péssimo. Precisamos considerar a interrupção do suporte vital. Manter as máquinas ligadas é apenas prolongar sofrimento. Recusei. Assinei papéis, gritei que eram assassinos. Por dentro estava morto. Sabia que a médica tinha razão. E sabia que eu não tinha mais nada. Na sexta semana, a igreja fechou definitivamente. O dono do galpão rescindiu o contrato. Os últimos membros se dispersaram. Tudo que eu tinha construído em 24 anos sumiu em menos de 2 semanas. Não era mais pastor. Não tinha mais propósito. Na 8ª semana, Sandra pediu separação. Estávamos na cozinha. Era noite. Os dois sentados na mesa sem comida nenhuma na frente. Rogério, ela disse, você está bêbado todos os dias. Grita comigo, grita com Tiago e Sara. Está ausente mesmo quando está aqui. Nossos filhos precisam do pai, mas você sumiu. Ficou só o bêbado, o homem amargo que eu não reconheço. Preciso proteger eles, tentei argumentar. As palavras saíram emboladas. Vou morar com meu irmão André. Levo os meninos. Quando você decidir se quer viver ou se quer se matar de vodka barata, me liga. Vi minha família ir embora pela porta. Não fiz nada para impedir. Peguei outra garrafa. Fiquei completamente sozinho. Desempregado. Afogado em dívidas. Enfrentando o processo judicial. Filho e neta em coma. Casamento destruído. Comecei a não comer. Às vezes passavam 2, 3 dias só com café preto e vodka comprada na conveniência da esquina. As roupas foram ficando largas. Perdi mais de 15 quilos em 2 meses. Parei de tomar banho regularmente. O apartamento virou um chiqueiro de garrafas vazias e roupas sujas. Bebia desde o momento que acordava. Abria os olhos ainda tonto do dia anterior e a primeira coisa que fazia era procurar a garrafa. Era tentativa de suicídio em câmera lenta. Tinha pesadelos horríveis todas as noites. Sonhava com a invasão em detalhes vívidos e perturbadores. Via o rosto do padre Carlos reconhecendo quem eu era. A água escorrendo pelas vestes sagradas, respingando no cálice consagrado. Via as pessoas na assembleia gritando, chorando, assustadas. Via crianças traumatizadas. Via a Júlia, aquela menininha de 8 anos, olhando para mim com terror nos olhos. Acordava suado, com o coração batendo descontrolado, gritando desculpas para o vazio do quarto. Outras noites, sonhava com o acidente. Via o carro de Rafael amassado como lata. Via meu filho preso nas ferragens sangrando. Via a Sofia pedindo socorro com aquela vozinha fina de criança de 3 anos. Acordava chorando, tremendo, procurando a garrafa imediatamente para afogar as imagens que não saíam da cabeça. Teve noites em que sonhei com minha mãe. Ela aparecia jovem, saudável, como era antes do AVC. Me olhava com uma decepção que cortava mais fundo que qualquer raiva. Rogério, o que você fez? O que você se tornou? Não foi isso que te ensinei. Não foi para isso que rezei por você todos os dias da minha vida. Acordava desses sonhos com sensação física de ter decepcionado não apenas os vivos, mas também os mortos. Camila ainda ia ao hospital todos os dias sem falta. Ficava horas ao lado de Rafael e Sofia, conversando com eles mesmo em coma, cantando músicas infantis para a filha, segurando a mão do marido. Quando me via chegando bêbado, cambaleando, cheirando a álcool e negligência, me olhava com desprezo, justificado. Não dizia nada. Não precisava. O olhar dizia tudo. Dona Angelina continuava aparecendo no hospital. Cuidava de Rafael e Sofia com carinho especial. Organizava os lençóis, ajeitava os travesseiros, conversava com eles mesmo em coma e rezava. Sempre rezava. Via ela com o terço na mão, os lábios se movendo em oração silenciosa, e sentia algo estranho. Não era raiva. Era inveja. Inveja daquela fé simples, daquela paz que emanava dela mesmo em meio ao sofrimento alheio. Um dia, no final da 12ª semana, Dona Angelina me encontrou no corredor.
Senhor Rogério, posso falar uma coisa com o senhor? Assenti, cansado demais para recusar. Conheço sua história. Sei que invadiu a basílica. Sei que tem raiva de Nossa Senhora. Sei que perdeu a fé. Mas preciso te dizer uma coisa. Tem apenas um caminho para salvar seu filho e sua neta. E não é médico, não é tratamento. É perdão. Perdão de quem? Olhei para ela confuso. Ela sorriu com uma sabedoria antiga. Você precisa voltar na basílica. Pedir perdão ao Padre Carlos. E pedir perdão à Nossa Senhora Aparecida. Não como pastor, não como pregador, como filho quebrado que precisa de misericórdia. Ri com amargura. Senhora, vão me linchar, vão me humilhar publicamente. Ela balançou a cabeça. Não vão. Porque o amor deles é maior que a dor que o Senhor causou. Mas precisa ter coragem de ir. Precisa dar o primeiro passo. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Depois perguntei a coisa que estava queimando dentro de mim há 12 semanas. Por que a senhora está fazendo isso por mim? Eu invadi sua igreja, profanei seu lugar sagrado, ataquei sua fé. Por que me ajudar? Ela pegou minha mão com as 2 mãos dela. Porque Nossa Senhora me ensinou a perdoar. E o Senhor precisa de perdão mais do que qualquer coisa. Passei 3 semanas lutando contra essa ideia. Imaginava todas as formas possíveis de humilhação pública. Mas Dona Angelina voltava toda semana, calma, sem pressão. Senhor Rogério, seus filhos continuam na mesma. Os médicos não dão mais esperança. Nossa Senhora dá. Vá até ela. Numa quinta-feira à tarde, 3 meses após a invasão, tomei banho pela primeira vez em dias. Me barbeei. Vesti roupa limpa. Peguei ônibus de Campinas para a Aparecida. 2 horas de viagem sem conseguir parar de tremer. Quando a basílica apareceu no horizonte, quis descer do ônibus e fugir. Mas algo me segurou no lugar. Não era fé. Era desespero total. Era saber que tinha esgotado todas as outras opções. Entrei na basílica às 3 da tarde. Horário tranquilo, poucas pessoas. Cheiro de incenso no ar. Luz colorida dos vitrais no chão de mármore. Um silêncio que pesava de sacralidade. Avistei o Padre Carlos conversando perto do altar. Nossos olhares se encontraram. Vi surpresa no rosto dele. Depois algo que não esperava. Uma espécie de alívio. Minhas pernas falharam. Caí de joelhos no corredor central, não por teatro, mas porque não conseguia mais ficar de pé. O peso daquele momento era físico. Padre, a voz saiu rouca. Me perdoe. Pelo amor de Deus, me perdoe pelo que fiz. Padre Carlos caminhou até mim devagar. Ficou parado na minha frente por alguns segundos que pareceram minutos. Depois, colocou a mão no meu ombro. Levanta, meu filho, vem comigo. Me levou para uma sala reservada nos fundos. Ficamos em silêncio por um tempo que não sei medir. Então ele disse: Rogério, eu rezei por você todos os dias desde aquele episódio. Rezei para que Deus tocasse seu coração. Essas palavras me desfizeram. O homem que eu tinha humilhado publicamente tinha passado 3 meses rezando por mim. Contei tudo. A morte da minha mãe quando eu tinha 18 anos. A raiva que nunca passou. A conversão que era vingança disfarçada de convicção. Os anos de radicalismo. O filho e a neta em coma. A vida inteira desmoronando. Ele ouviu sem interromper. No final disse apenas: Rogério, Deus não usa sofrimento como castigo. Mas às vezes ele permite a quebra quando o orgulho é grande demais para qualquer outra coisa passar. Me levou até a mesma capela onde 3 meses antes eu tinha jogado água no rosto dele. O mesmo altar. A mesma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ajoelha aqui comigo. Hesitei. 24 anos de pregação contra a idolatria gritavam alertas dentro de mim. Mas me ajoelhei. Porque naquele momento não havia mais pastor algum. Era só um homem destruído que não tinha mais nada a defender. Padre Carlos começou a rezar a Ave Maria com voz suave, pausada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres.
Ouvi cada palavra com uma abertura que nunca tinha tido antes. E aí aconteceu algo que não consigo explicar até hoje. Um calor no peito. Não físico. Era mais fundo que isso. Uma presença, não encontro outra palavra. Uma presença que não me cobrava, não exigia explicação, não listava meus erros. Apenas abraçava, como mãe abraça filho que sumiu e voltou. Chorei ali naqueles degraus tudo que não tinha conseguido chorar desde os 18 anos. Pela minha mãe, pelo meu pai abandonado, pelo Rafael e pela Sofia em coma, por Sandra, pelos filhos criados no ódio, por cada família que eu tinha humilhado, por cada fiel que eu tinha atacado com câmera na mão, satisfeito da minha superioridade espiritual. Padre Carlos ficou ao meu lado, a mão no meu ombro, rezando baixinho, sem pressa nenhuma. Quando me acalmei, ele me ajudou a levantar. Você precisava passar por esse deserto para encontrar a fonte verdadeira, ele disse. Saí da basílica naquela tarde com algo que não tinha sentido em muito tempo. Não euforia, uma esperança quieta, do tipo que não precisa provar nada. Voltei para Campinas de ônibus. Cheguei no hospital quase 10 da noite. Entrei no corredor da UTI esperando encontrar a mesma cena de sempre. Uma enfermeira veio ao meu encontro com os olhos arregalados. Senhor Santos, seu filho acordou. Parei no meio do corredor. O quê? Ele acordou há 10 minutos. A doutora, Raquel, está examinando ele agora. Corri até o quarto. Rafael estava com os olhos abertos. Ainda confuso, ainda fraco, mas consciente. Me olhando, me reconhecendo. Os lábios dele se moveram devagar, tentando formar palavras. Pai. Desabei sobre ele. Abracei com cuidado para não machucar e não parei de repetir o nome dele. Rafael. Meu filho. Você voltou. A doutora. Raquel chegou minutos depois. Examinou Rafael em silêncio. Reflexos, coordenação motora, pupilas, respostas a perguntas simples. Depois pegou a prancheta com os exames anteriores e ficou comparando. Balançou a cabeça sem entender. Senhor Santos, ela disse em voz baixa, isto é neurologicamente inexplicável. Seu filho estava com lesões bilaterais nos lobos frontais, edema cerebral persistente, pressão intracraniana elevada. Não havia nenhum indicativo de melhoria. E agora? A enfermeira entrou correndo de novo, vindo do corredor oposto. Senhor Santos! A netinha. Sofia também acordou. Corri para a UTI pediátrica. Sofia estava chorando, chamando a mãe, com os olhinhos abertos e vivos. Camila estava curvada sobre ela, abraçando e beijando. Sofia, minha bebê, você voltou. Não consegui ficar de pé. Caí de joelhos no corredor da UTI, as mãos no rosto, soluçando de um jeito que não era mais dor. Era uma coisa que não tem nome certo em português. Gratidão é pequena demais para chamar aquilo. Dona Angelina apareceu do lado. Ajoelhou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro. Eu te disse, filho. Nossa Senhora não desiste de ninguém. Ela esperou você voltar. Os médicos fizeram novos exames na manhã seguinte. Tomografias, ressonâncias magnéticas, testes neurológicos completos. Os resultados vieram dias depois. O edema cerebral de Rafael tinha desaparecido completamente. As lesões dos exames anteriores não eram mais detectadas. Nenhum dano permanente. A doutora Raquel me chamou numa sala. Fechou a porta com cuidado. Senhor Santos, em 30 anos de neurologia eu nunca vi nada parecido. Não há explicação científica para o que aconteceu aqui. Sofia. As fraturas cicatrizavam normalmente. O sangramento cerebral tinha sumido, os rins voltaram a funcionar. O Dr. João, pediatra, me disse, uma criança tão pequena, com politrauma tão severo, esperávamos sequelas permanentes, mas ela está perfeita. Completamente perfeita. É inexplicável. Depois que Rafael e Sofia saíram do hospital, comecei o processo mais difícil da minha vida. Fiz uma lista de todas as pessoas que tinha ofendido ao longo dos anos nas invasões e nos atos de intolerância. Era extensa. Muito extensa. Fui de um por um. Bati na porta, me identifiquei, pedi perdão sem tentar me justificar, sem minimizar nada.
apenas assumindo responsabilidade. Alguns me perdoaram, choraram, abraçaram, disseram que tinham orado por mim apesar de tudo. Outros me mandaram embora com raiva justificada. Disseram que pedido de desculpas não apaga a dor. Aceitei as duas respostas, porque aprendi que perdão não é algo que se pode exigir. É algo que se pede com humildade e se recebe como presente, quando vem. Procurei Valdir. Ele ainda fazia voluntariado no hospital. Quando me viu, sorriu. Abracei ele chorando. Me perdoe por ter gritado, por ter agarrado pela gola, por ter expulsado alguém que tentava ajudar. Ele apenas disse: Nossa Senhora já me mostrou que devia perdoar. E eu já te perdoei. Voltei à fé católica, não como conversão, como retorno. Filho pródigo voltando para casa, não porque foi convencido por argumento, porque ficou sem mais lugar para ir. Comecei a ir às missas pelas últimas fileiras, com vergonha, escondido. Fui me aproximando devagar. Voltei a rezar o terço. As palavras vinham enferrujadas no começo, quase 3 décadas sem usar. Voltaram como memória do corpo. Valdir me deu um terço de madeira escura, simples. Carrego no bolso até hoje. Padre Carlos me acolheu com paciência que eu não merecia. Estava disponível quando eu tinha dúvidas, quando precisava conversar, quando a culpa ameaçava me sufocar. Conversamos sobre teologia católica, sobre o papel de Maria, sobre a comunhão dos santos. Não como debate, como aprendizado humilde de quem reconhece que tinha estado errado, que tinha deixado a dor pessoal contaminar o entendimento da fé. Sandra aceitou conversar comigo 4 meses após o milagre. Nos encontramos num café, território neutro, xícaras de café esfriando entre a gente. Ela ouviu tudo. Ficou em silêncio um bom tempo. Depois disse com cuidado: Rogério, eu quero conhecer esse homem novo que você diz que é. Mas preciso de tempo. Você foi tão convincente antes, tão certo das suas verdades. E olha onde a gente foi parar. Não posso simplesmente acreditar em palavras de novo. Ela tinha razão. Aceitei. Palavras são baratas. Transformação se prova com tempo e consistência. 6 meses após o milagre, Dona Angelina me contou que meu pai tinha ligado várias vezes para o hospital durante os meses de coma, perguntando por Rafael e Sofia. Acompanhava tudo mesmo sem contato há 28 anos. Meu pai ainda se importava. Depois de tudo o que fiz, de tudo o que falei, do abandono, ele ainda se importava. Viajei para a Aparecida do Norte numa tarde de domingo. Peguei ônibus, 2 horas de viagem onde não parei de tremer. Bati na porta da casa onde cresci, mesma casa humilde na periferia da cidade. Ouvi os passos lentos do outro lado. A porta se abriu. Meu pai. Cabelos completamente brancos, rosto enrugado, costas levemente curvadas pelo tempo. Mas os olhos, os mesmos olhos bondosos que eu lembrava da infância, quando ele chegava em casa com cal nas mãos e me olhava com aquele silêncio orgulhoso que valia mais que discurso. Os olhos dele se encheram de lágrimas instantaneamente. Rogério. Pai. Me perdoe. Me perdoe por ter te abandonado, por ter renegado tudo que o Senhor e a mãe me ensinaram, por ter desperdiçado 28 anos longe do Senhor. Ele não disse nada. Abriu os braços. Nos abraçamos ali na porta. Silêncio. Um abraço que durou muito mais tempo do que abraços costumam durar. Passamos a tarde inteira conversando. No dia seguinte, domingo de manhã, fomos juntos à Basílica. Meu pai de bengala, eu segurando o braço dele com cuidado. Subimos os degraus devagar. A missa estava começando. Nos sentamos juntos. Pela primeira vez em 28 anos, sentamos lado a lado numa missa. Quando chegou o momento da comunhão, meu pai se levantou com dificuldade. Fui junto. Recebemos a Eucaristia lado a lado. Voltamos ao banco. Ajoelhamos. Ajoelhado ao lado do meu pai, na basílica onde cresci e onde anos depois cometi o pior ato da minha vida, senti que tinha finalmente voltado para casa. Não de forma dramática. Apenas aquela paz quieta de quando a gente chega num lugar que estava esperando por nós o tempo todo. Sandra voltou a morar comigo 1 ano e meio após o milagre. Não foi decisão súbita. Foi processo lento,
construído sobre mudança demonstrada, não prometida. Fizemos terapia de casal, trabalhamos as feridas, reaprendemos a confiar. Hoje, 4 anos após o milagre, estamos mais unidos que nunca. Rafael está completamente recuperado. 27 anos, forte, saudável, sem nenhuma sequela. Voltou à faculdade, terminou o curso, trabalha como professor. Os médicos ainda chamam o caso de reversão inexplicável. Eu não preciso de outra explicação. Sofia tem 7 anos. Linda, esperta, cheia de vida. Vai para a escola, brinca, corre, pula. Criança normal em todos os sentidos. Quando olho para ela, às vezes me pego lembrando da menininha minúscula conectada a máquinas e não consigo conter a gratidão. Não voltei a pastorear. Decisão consciente, definitiva. Muitas pessoas sugeriram que reconstruísse ministério, que monetizasse o testemunho. Recusei porque entendi que tinha usado o púlpito como palco para o meu ego por anos demais. E mesmo transformado, não confio em mim mesmo com esse tipo de poder. Trabalho meio período numa loja de materiais de construção. Atendo clientes, organizo estoque, carrego sacos de cimento. O mesmo trabalho que meu pai fez a vida inteira. Algumas pessoas reconhecem meu rosto do vídeo que viralizou. Já fui xingado no balcão. Já fui chamado de traidor. Aceito tudo em silêncio porque sei que mereci cada palavra. Mas já recebi abraços inesperados de clientes católicos que disseram: Irmão Rogério, soube da sua história. Obrigado por pedir perdão. Isso significa muito. Essas coisas me mantêm humilde. A outra parte do meu tempo dedico ao voluntariado numa organização de diálogo interreligioso fundada pelo Padre Carlos, junto com pastores evangélicos moderados, incluindo meu cunhado André. Promovemos encontros entre católicos e evangélicos. Desconstruímos preconceitos. Meu papel é simples: contar minha história quando necessário, mostrar o que a intolerância faz quando se disfarça de fé. Padre Carlos e eu almoçamos juntos uma vez por mês. Conversamos sobre fé, sobre as dificuldades de viver religião com honestidade num mundo polarizado. Descobrimos que há muito mais em comum do que eu jamais quis admitir. Valdir passa por Campinas toda semana. Tomamos café, conversamos. A medalha de Nossa Senhora Aparecida que ele me deu naquela noite no estacionamento do hospital nunca saiu do meu pescoço. Todo ano, no dia 14 de abril, aniversário do milagre, a família inteira vai até Aparecida do Norte agradecer. Eu, Sandra, Rafael, Camila, Sofia, Sara, Tiago e meu pai. 8 pessoas subindo os degraus da Basílica, entrando, ajoelhando diante de Nossa Senhora Aparecida. Toda vez que estou ali, lembro do dia em que entrei gritando, com ódio no coração e frasco na mão. E lembro do outro dia, 3 meses depois, quando entrei com os joelhos falhando e o peso de tudo que tinha destruído. A diferença entre esses 2 dias é a minha história inteira. Há alguns meses recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi. Uma voz feminina jovem. Irmão Rogério, meu nome é Júlia. A gente nunca se conheceu, mas eu estava na missa que o senhor invadiu há 4 anos. Eu tinha 8 anos. Fiquei traumatizada com aquilo. Tive pesadelos por meses. Fiquei com medo de entrar em qualquer igreja. Meu coração parou. Ela continuou. Minha mãe me mostrou sua história recentemente. E eu queria te dizer uma coisa. Fiz silêncio, pronto para ouvir qualquer coisa. Queria te dizer que eu te perdoo. E mais que isso, sua história me ensinou que as pessoas podem mudar de verdade. Que ninguém é só o pior erro que cometeu. Não consegui responder direito. Agradeci entre soluços. Pedi desculpas pelo trauma que causei. Quando desliguei, fiquei sentado em silêncio por um longo tempo. Cada perdão que recebo carrega um pouco do peso que carrego sozinho desde aquele dia de abril. São presentes que não mereço e que guardo com um cuidado que nunca tive com as coisas que achei que eram minhas por direito. Não romantizo o que aconteceu. Não agradeço pela invasão, pelo acidente, pela dor que causei e que sofri. Mas agradeço pelo que Deus fez no meio de tudo isso. Pela forma como Ele pegou os cacos da minha vida e foi montando algo novo, cheio de cicatrizes, mas real. Hoje de manhã, antes de ir trabalhar, fui ao oratório silencioso nos fundos da Basílica de Aparecida.
Padre Carlos me mostrou esse lugar meses após nossa reconciliação. É pequeno, longe do movimento turístico, longe dos olhos curiosos. Algumas velas acesas, um banco de madeira desgastado pelo tempo, uma imagem simples de Nossa Senhora na parede. Sento naquele banco, olho para aquela imagem e converso com Deus. Não são orações elaboradas. São conversas honestas de um homem que ainda está aprendendo o que é ter fé de verdade. Às vezes peço perdão de novo pelas pessoas que machuquei. Às vezes agradeço pela misericórdia que não mereci. Muitas vezes apenas fico em silêncio. E basta. Aprendi que não existe espaço tão violado que não possa ser redimido. Aprendi que não existe erro tão grande que não possa ser perdoado. Aprendi que não existe queda tão profunda que não possa ser seguida de restauração. Eu sou prova disso. Não porque sou especial, mas porque Nossa Senhora Aparecida não desistiu de mim, mesmo quando eu passei quase 3 décadas declarando que ela não existia. Termino esse testemunho com um coração grato. Pelo filho e pela neta que voltaram. Pelo pai que reencontrei depois de 28 anos. Pela esposa que teve coragem de dar segunda chance. Pelo Deus que me encontrou exatamente quando eu achei que estava perdido para sempre. Rafael me disse algo há alguns meses que carrego comigo desde então. Estávamos conversando sobre tudo o que aconteceu e ele me olhou com aquela maturidade que só quem sofreu tem e disse: Pai, às vezes eu acho que Deus permitiu que eu e a Sofia entrássemos naquele coma para salvar o Senhor de você mesmo, para te mostrar que o caminho que estava seguindo ia destruir tudo. Destruiu, né? Mas também reconstruiu. O Deus que eu pregava era um Deus que validava meu ego, minha agressividade, minha necessidade de estar certo. O Deus que encontrei através do sofrimento e do perdão imerecido é completamente diferente. É um Deus que quebra para reconstruir, que humilha para elevar, que tira tudo para dar o essencial. E no meio dessa transformação toda está Nossa Senhora Aparecida. A mãe que esperou 28 anos pelo filho que foi embora, que me abraçou quando voltei quebrado pedindo perdão. Nossa Senhora Aparecida faz milagres. Eu, Rogério Santos, que estava destinado a morrer afogado no próprio ódio, estou vivo e transformado. Meu filho e minha neta, que os médicos deram sem esperança, estão vivos, saudáveis, sem sequela. Isso não é folclore, é a minha vida. E se você está ouvindo isso agora, talvez no meio da sua própria luta, da sua própria dor, saiba que não é tarde demais. Não importa quão fundo você caiu, sempre há caminho de volta. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Se este testemunho tocou seu coração, deixe nos comentários. Compartilhe com quem precisa de esperança, com quem está preso na intolerância, com quem construiu vida sobre ódio disfarçado de fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo testemunhos de milagres de Nossa Senhora Aparecida. Que ela abençoe você e sua família. Que ela faça em sua vida o que fez na minha. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém.